Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Van Souza, mais um vídeo aqui do canal de costura criativa da Baby Art. Baby Art, para quem não sabe, é o ateliê de costura de enxovais personalizados que eu criei há quase 10 anos atrás, em 2015. E eu sigo agora esse ano, desde o início do ano, aqui criando conteúdo para vocês de costura criativa. E no vídeo de hoje eu trouxe uma peça muito bacana, inspirada aí no mês que a gente está de outubro, que tem Halloween. Eu moro no Canadá. E sim, aqui é bastante forte o Halloween, a gente consegue pegar as crianças e ir no dia 31, sair pelas ruas e visitar as casas que estão sempre decoradas para as crianças pegarem docinhos. E a gente tem o costume aqui de decorar também a casa na parte de dentro, não só na parte de fora, mas também na parte de dentro. Então, quando chega próximo do dia 31, né, de repente, normalmente uns 15 dias antes, a gente decora toda a casa, coloca almofadas, coloca coisas, né, espalhados, aranhas, bichinhos, troca todas as cores possíveis das coisas para preto e laranja, né? Então é muito divertido, as crianças amam e me inspirei aí então no Halloween para trazer o projeto de hoje. Tadã! A peça que eu vou mostrar para vocês é esta aqui, olha só, é uma almofada com zíper, tem rolotê em volta e ela é feita nesse patchwork, nessa técnica de patchwork e também de aplicação. Então eu gostei muito, ficou bem fofinha, é uma peça que obviamente eu fiz inspirada aí no tema de Halloween, mas eu quero que você abra sua mente para criar e para fazer essa peça desse jeitinho que eu fiz, porém em outras cores, em outros temas. Fica aí a critério da sua criatividade, pegar o passo a passo e criar peças diferentes, beleza? Antes da gente ir pro passo a passo, se você ama costurar, se você gosta de ter inspirações, né, de novos projetos e também aprender, a gente está constantemente aprendendo quando a gente fala de costura. Não deixe de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho. É importante você ativar o sininho porque toda vez que eu postar um vídeo novo vai aparecer no seu celular e aí você pode escolher assistir ou não, beleza? Agora vamos lá pro passo a passo. Então vamos lá, os materiais que eu usei. Eu escolhi 4 tecidos no tema de Halloween e eu cortei tiras de 50 centímetros de altura. E a largura de cada tira eu cortei aleatoriamente, sendo que eu uso aqui no ateliê, em todos os projetos, a técnica de rasgo, que para mim funciona super bem e eu tenho um vídeo aqui no canal explicando direitinho como que eu faço. Então a gente vai precisar de um tecido preto para a parte de trás, eu escolhi preto, na medida de 50 por 50, e eu cortei então as tiras, né? Eu rasguei então as tiras com larguras aleatórias. A gente vai precisar também de um zíper de 30 centímetros e retalhinhos pretos para o acabamento do zíper. Além disso, tiras para o rolotê e o cordão de algodão. Eu posicionei aqui as tiras do jeito que eu quero, na sequência que eu quero. E aqui, gente, fica a critério de vocês, tá bom? Usa a criatividade, coloca tiras mais finas, tiras mais grossas. E aí eu tô colocando uma por cima da outra para manter aqui a sequência que eu quero, para ir lá na máquina e costurar tudo junto. Pego então as minhas tiras, o zíper e bora lá para a máquina. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o acabamento das laterais do zíper, tá? Então, para fazer a almofada, deixar um acabamento bem bonito, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço. Eu pego, então, os retalhos e faço um sanduíche aqui com o finalzinho do zíper. Passo uma costura reta e faço isso dos dois lados, tá? Você pode cortar aqui o finalzinho do zíper ou deixar ele assim, mas tem que estar o dentinho bem juntinho, tá? Coloca aqui o sanduíche. Se você estiver usando o tecido estampado, os dois lados do direito abraçando o zíper. Depois, a gente abre, vira e passa um pesponto aqui na parte de cima. Eu tô usando a linha branca mesmo, mas você pode trocar a linha para combinar aí com o seu tecido, se você quiser uma costura bem discreta.
E depois que a gente fez o pesponto, a gente pode refilar esse nosso retalho de tecido para ele ficar exatamente na largura do nosso zíper. A próxima etapa, então, vai ser fazer a união das faixas. Eu esqueci de mencionar no início do vídeo, mas eu vou usar também um pedacinho de manta acrílica na mesma medida de 50 por 50 da minha parte de trás da almofada, tá? Então, eu tenho aqui um pedaço de manta, até um maior, depois eu vou refilar. E eu tô posicionando as faixas naquela sequência que eu tinha já trazido aqui. A questão aqui é que eu não vou costurar as faixas retas, né? Alinhadas de uma forma reta. Como vocês podem ver no vídeo aqui, eu coloquei o tecido estampado em cima do laranja, mas ele torto. Então, isso é proposital para deixar a nossa peça não simétrica, tá? Não vai ser reta as nossas costuras. Então, aqui, vou passar a costura reta, mas vocês podem ver que a margem aqui não está certinha, tá? Tem sobra do tecido laranja e é para ficar assim. Depois que a gente termina, faz um retrocesso no início e no final, a gente pode cortar esse excesso que sobrou do tecido de baixo e vira aqui sobre a manta acrílica. Se você quiser tá passando com ferro, você pode. Agora eu vou pegar minha próxima faixinha. Mais uma vez, eu não estou deixando ela completamente reta. E novamente, alfineto para manter ela no lugar. E passo uma costura, né? Uma costura reta, aqui seguindo a margem do lado esquerdo do tecido, com retrocesso no começo e no final. E assim eu vou fazendo durante com todas as faixinhas, até a minha peça passar da medida de 50 centímetros de comprimento, que é o que eu quero para o final da minha peça, tá? Então, você vai usando aí a criatividade. Eu não tenho molde, eu fui só deixando os tecidos mais tortinhos, alguns mais grossos, alguns mais finos, e assim vai ter um resultado bem legal. Pronto, todas as faixinhas já costuradas. Olha só o resultado, elas ficam presas, então, na manta acrílica, tá? Eu não vou passar nenhuma costura sobre elas, fazer nenhum tipo de quilting aqui, tá? Vou deixar assim, posicionar a parte de trás da minha almofada, que já tá cortada retinha por 50 por 50 centímetros. E agora eu refilo o que sobrou da parte da frente da almofada. Fica desse jeitinho, e vocês estão vendo como fica um efeito bacana, as tiras, né, não retinhas. Agora, a gente pega o nosso zíper para aplicar na parte de baixo aqui da almofada, tá? Eu vou só cortar 1 centímetro aqui da parte de baixo, bem retinho. E a gente vai lá na máquina agora, prender, então, o nosso zíper. Vou mostrar para vocês lá na máquina direitinho, mas eu já vou levar lá para a máquina comigo a parte de trás da almofada, o cordão e a faixa para fazer o rolotê também. Bora lá! Aqui na máquina eu vou fazer a união das tiras que eu cortei. É um fio tinto esse material, então não tem direito e avesso nesse caso, mas se o seu tecido aqui tiver direito avesso, você une direito com direito e passa uma costura simples, com retrocesso no começo e no final, para fazer uma faixa bem longa, para a gente fazer toda a volta depois da nossa almofada. Hora então de aplicar o nosso zíper. Eu troquei o pé da máquina para o pé calcador de zíper. Começo a costura com o retrocesso, termino com o retrocesso
E eu alinhei o nosso zíper, né? Coloquei o dentinho do zíper para baixo e alinhei aqui com a margem da nossa peça. Então, conforme eu vou costurando, eu vou aqui certificando de que tá tudo alinhado. Ele fica, olha só, um lado já tá aplicado. E agora eu pego a parte de trás da almofada que não tem manta, tá? É só o tecido. E coloco o zíper que já tá preso de um lado, também direito, né? Direito do zíper seria a parte do dentinho do zíper. Alinho os dois tecidos aqui e faço a costurinha, começando pelaquela parte do tecido que a gente fez o acabamento do zíper, né? E aí vai ficar uma costura reta. Vou mostrar para vocês depois como que fica essa parte aqui que a gente fez esse acabamento. Quando a gente termina a almofada, fica um acabamento bem legal. E olha que bacana que fica. Aqui dá pra ver onde começa o zíper e onde começa aquele nosso retalho pelo pesponto. Aqui que a gente fez, ficam duas costuras bem retinhas. A parte da frente, olha, fica desse jeitinho. E agora é a hora da gente colocar o rolotê na nossa peça, tá? Então, a gente vai pegar aquela nossa faixa, que a gente já fez as uniões. E a gente vai achar a costura, né, a união aqui que a gente fez, olha só. Vamos pegar a parte de dentro, abrir as duas costuras, para não ficar muito acúmulo de costura na hora que a gente abraçar aqui o cordão. E eu gosto de começar o rolotê desse jeitinho, ó, vou mostrar para vocês. Eu coloco o cordão para cima, tá? E passo uma costura. Eu gosto de passar uma costurinha aqui para certificar de que o cordão, depois que a gente lava a peça, se trata de um material de algodão. Então, ele pode sim encolher. E aqui, ó, com uma costurinha, a costura fica até escondidinha. A gente pode virar para fazer esse início do rolotê, olha só. Faz essa dobradura e aí aqui a pontinha fica com esse acabamento perfeito. E é aqui, desse jeitinho, que a gente vai posicionar na parte da frente da nossa peça, onde tem a manta acrílica, lá no comecinho, ó. Vamos desse jeitinho, antes de começar aqui o zíper. E a gente vai passar uma costura bem pertinho do cordão. Deixa o cordão bem abraçadinho. Começo com um retrocesso, eu tô usando o pé calcador para zíper. E conforme eu vou costurando, eu vou alinhando aqui com a minha mão, deixando o cordão bem no meinho do tecido e todas as margens aqui juntinhas. As duas margens da faixa, junto com a margem do nosso tecido, né, da parte da frente aqui da almofada. Quando chega aqui na quina, eu vou mostrar para vocês, olha só. Eu pego e dou um pique numa linha diagonal com a quina do meu, né, com a ponta aqui do nosso trabalho e sigo costurando. Quando eu chego no corte aqui que eu fiz, né, no pique que eu fiz, eu deixo a agulha para baixo, viro a minha peça e giro aqui a minha faixa com o cordão e sigo costurando, tá? Desse jeito, a gente fica com umas quinas perfeitas. E quando a gente estiver chegando aqui no final, eu corto o tecido com uma sobra de uns 2 dedos e o cordão eu já corto exatamente do tamanho que eu quero. Eu tiro a peça, então, da máquina, né? Corto a linha e faço aqui uma costurinha de uns 2 pontinhos, gente, com retrocesso, também para prender o cordão. Olha só, ele fica desse jeitinho. E aí eu faço aquela dobradura, igual que eu fiz no início, para ter esse acabamento bonitinho nas 2 pontas. E dessa forma, eu certifico de que o cordão, ele tá preso e ele não vai escapar e não vai sair daqui, mesmo depois de lavar. E esse é o resultado, olha só. Temos, então, um rolotê. E
a nossa peça aberta, por enquanto a gente reserva. Agora eu vou fazer a aplicação de um gatinho, né? Foi aqui o tema, foi o desenho que eu escolhi. Tem esse molde aqui para vocês fazerem o download. Vocês podem escolher o lado do gatinho. E aí, se vocês quiserem o rabinho dele virado para direita, vocês desenham ele com o rabinho virado para a esquerda. Ou seja, sempre que a gente estiver trabalhando com essa técnica de aplicação, a gente faz o nosso desenho no inverso, tá? Ao contrário do que a gente quer. Então, eu tô aqui fazendo, riscando o meu molde, mas eu vou passar o vídeo rapidinho, porque tem um vídeo aqui no canal explicando direitinho como fazer essa técnica. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, beleza? E as duas últimas costurinhas que a gente vai fazer vai ser um pesponto aqui em volta do nosso gatinho. Eu vou fazer com uma linha preta e vou também já fechar a nossa peça com uma costura em volta. Pronto, finalizei então aqui. Eu passei uma costura reta mesmo. Ficou bem discretinho, mas você pode fazer também com um ponto caseado, que é um pontinho que eu adoro e eu uso bastante aqui no ateliê. Já tô fechando então a minha peça, alinhando o tecido de trás com a parte da frente aqui da almofada. Eu gosto de usar grampinho, mas você pode colocar alfinete também. E essa parte aqui de baixo, aonde tem o zíper, você precisa fazer um acabamento, né? Mesmo ficando na parte de dentro, você pode passar uma overlock, como eu passei aqui, eu tenho a máquina, mas se você não tiver, você pode fazer tranquilamente um ponto zigue-zague só para dar esse acabamento, beleza? Tudo alinhado, temos aqui, ó, o nosso rolotê. E essa parte aqui do zíper, olha só como eu faço. Eu dobro as duas partes juntas aqui e é aqui abraçando bem o cordão que a gente vai passar a nossa costura, tá? Então, você vai sentindo com o seu dedo aonde tá aqui o cordão, vai alinhando os tecidos, cuidado pro tecido de baixo, a faixinha que a gente fez o rolotê, para ele não tá virado, tá? Então, eu sempre tô aqui levantando o tecido preto para me certificar de que o tecido tá tudo certinho para baixo, tá? Quando chega na curva, eu vou sempre também levantando, vou bem devagar e eu faço a curva bem certinha, não fica uma ponta. Nesse caso, eu gosto de fazer a curva um pouquinho arredondada, seguindo o desenho ali do cordão, né, que a gente já pregou. E aí eu sigo costurando toda a peça até o final. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu sempre faço quando eu tô costurando a almofada, cheguei no final, eu deixo a agulha pra baixo, viro a minha peça e olha só, eu passo uma outra costura, olha só como fica muito mais pertinho do cordão, tá? Dessa forma, além de eu passar uma segunda costura que reforça a primeira, né? Fica mais reforçada a minha peça, eu ainda costuro mais pertinho ainda do rolotê, o que me dá um acabamento mais bonito quando a gente desvira a peça. Depois a gente pode só refilar a nossa peça e eu passei também uma overlock em volta, você pode passar um ponto zigue-zague para fazer um acabamento de dentro. Abrimos então a nossa peça e desviramos. Ela vai estar pronta, vou mostrar para vocês como que ficou. Tcharam! Nossa peça tá pronta. Eu já tinha essa almofada aqui.
ela já media 50 por 50, por isso que a minha almofada foi nessa medida, mas você pode fazer essa almofada na medida que você quiser, seguindo esse mesmo passo a passo, criando uma almofada com cores diferentes, com temas diferentes. Eu resolvi incluir olhinhos no meu gatinho e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam esse vídeo e façam aí, tá bom? Um beijo e até o próximo!